Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à primeira curiosidade aqui do Pipocando Games. Hoje a gente vai estrear esse quadro de curiosidades maravilhoso aqui nesse canal, com a primeira, acho, a curiosidade mais antiga no mundo dos jogos eletrônicos. Como surgiu o videogame? Bom, a história dos videogames começa lá nos anos 50, mais precisamente em 1958. Há quem diga que antes dessa data, de 58, tiveram mais experimentos eletrônicos que eram jogos, mas pela falta de registro dessas informações, fica um pouco difícil determinar exatamente se rolaram mesmo ou não outros jogos antes dessa data. Tipo, rolaram, mas não tinha registro, sacou? Tipo, a galera não ficava lá descrevendo, tipo, ah, não, realmente, isso aqui deu certo, isso aqui não. Então, não teve registro, 58 teve, a partir daí o bagulho começou a ferver. Em 58, o físico nuclear William Higginbotham, olha que nome bonito, tinha um computador analógico ligado a um osciloscópio. Para quem não sabe, o osciloscópio é um instrumento de medição que permite visualizar graficamente sinais elétricos. Eu acho que tem uma galera que deve usar isso ainda, assim, hoje em dia se usa para outras coisas, né, mas naquela época se usava para ver só o sinal eletrônico mesmo. E aí, o cara simulava uma partida de tênis nessa parada. Acredite você ou não. O jogo do cara chamava Tennis for Two e tinha sido criado para uma exposição anual em um laboratório, quando esse cientista aí, ele descobriu que o modelo 30 do computador analógico Donner poderia simular trajetórias com resistência do vento, que é o que acontece numa partida de tênis quando você taca a bolinha, né? Você taca a bolinha para um lado, você tem todo o vento, toda essa coisa de física, né? Vento que não deixa a bolinha percorrer o tempo e tal, então ele simulava isso e ele falou, porra, bicho, fazer uma partidinha de tênis, aqui vamos fazer para brincar. E, mano, olha que bizarro que era o bagulho, velho. O visual, ele era de lado e mostrava algo que parecia uma quadra de tênis, e o jogador ajustava as raquetadas que ele ia dar com um botão rotativo, tá ligado? E tentava jogar a bola por cima de uma rede com outro botão, velho. Como o jogo era só um teste e uma demonstração, ele não foi comercializado, então demorou um pouco pra entrar nos registros mundiais o fato dele ter sido o primeiro jogo criado na história, assim, oficialmente. Os registros que a gente realmente tem são de 3 anos depois, em 61, quando surgiu o Space War. Foi um console criado por estudantes do MIT, tá ligado? Aquela faculdade muito foda dos Estados Unidos, lá, os cara nerdão, os caras foda. Os dois jogadores controlavam naves e tinham o objetivo de se destruir. O jogo, ele foi desenvolvido para um computador que chamava DEC PDP-1, que ocupava, velho, uma mesa inteira. Não é nada comparado com o que a gente tem hoje, notebook, coisa de netbook, sabe? Essas porrinhas pequenininhas. Mano, o bagulho ocupava uma mesa gigantesca. O negócio era bizarro. O jogo, ele também não foi comercializado e o pessoal que desenvolveu não tinha o intuito de lucrar com a parada. Nessa época, os videogames, eles eram só experimentos científicos. A galera ainda tava testando para descobrir até onde dava para ir, para descobrir qual é a potência dos computadores, para mostrar o que dava para fazer com o computador e tal. Então não era nada que a galera fazia para desenvolver e ganhar dinheiro como a gente tem hoje, por exemplo, uma indústria de games gigantesca, com jogos tendo um investimento gigantesco, Bill Gates, Phil Spencer, os caras cheios da grana lá de produzir os bagulho, não tinha essas coisas. Então era tudo uma experiência, a galera ainda tava testando muita coisa. We wanted to create the look and feel of 1958. E aí, depois de alguns anos de pesquisa, né, mais precisamente em 1972, a Atari utilizou uma ideia parecida com um esporte que já existia para criar o seu primeiro jogo para TV, o Pong, que também foi o primeiro jogo a ser introduzido para um mercado consumidor. O jogo, ele foi desenvolvido para um console que ficava ligado a um monitor, né, parecido com isso aqui que a gente tem, né, um fliperama, e foi primeiramente instalado num bar em São Francisco e mostrou o potencial de lucro que os criadores poderiam ter com ele. Que a galera começava, tipo, a querer jogar, fazer fila para testar o negócio, os caras falaram, acho que dá pra vender umas fichinhas aí, né? O capitalismo. Logo, em agosto desse mesmo ano, a Magnavox também quis entrar na brincadeira e nesse novo mercado com um potencial gigantesco, a Magnavox introduziu e criou o Odyssey, que foi o primeiro console caseiro que era vendido para você ter na sua casa. A criação do Ralph Baer, que é considerado aí o pai dos videogames, tinha mais de 20 opções de atividades. Tinha beisebol, tênis, squash, futebol e outras coisas que também eram simples, mas que mudariam o jeito que a sociedade se entretinha nessa época, porque agora você tinha um jogo eletrônico na sua casa e não era mais aquele computador gigantesco que era usado por cientistas. Você ia ter, tipo, um aparelho pequeno que você ia poder ligar na sua televisão e poder, tipo, se entreter em casa com a parada. Tipo, era um negócio mind-blowing total. Ninguém esperava que chegasse nesse ponto. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. E aí então caminhamos finalmente pro final da década de 70, né, comecinho da década de 80, quando foi lançado o console, velho, que ia mudar o rumo da indústria dos videogames, o Atari 2600, que fez um sucesso absurdo pelo mundo e também pelo Brasil, onde ele foi importado pela Polivox,
que era uma subsidiária aí da Gradiente na época, e tinha mais de 500 jogos disponíveis. Meu pai fala, tipo, disso até hoje. Ele fala que foi, tipo, um negócio que era incrível. Ele teve o Atari 2600 e ele fala, velho, foi uma revolução, assim, na parada, porque a gente não tinha isso, e aí o negócio chegou com 500 jogos, era um componente eletrônico que você desembolsava uma grana pra você se entreter em casa, e era muito divertido, você juntava seus amigos pra jogar, era um negócio que tava mudando o jeito que a galera até interagia, tá ligado, socialmente com os brothers. A partir daí, velho, o mundo dos videogames só se expandiu. Os anos 80 ele foi marcado, né, por grandes lançamentos na indústria, como Tetris, Super Mario Bros, Miss Pac-Man, entre tantos hoje que são considerados clássicos, né, e que iniciou aí uma das maiores indústrias de entretenimento e que duram até hoje com jogos milionários, e acho que também é uma das indústrias de entretenimento que mais gera grana no mundo inteiro. O videogame no ano passado, se eu não me engano, tá, em 2019, ele fez quase tanto dinheiro, se não mais dinheiro do que a indústria do cinema, parceiro. Então é uma indústria que começou lá nos anos 70 e só tem a crescer e tem crescido cada vez mais. And this is a business that's still growing by about 10% a year. Eu ainda gosto de entrar numa discussão muito da hora com meus brothers, que é sobre videogame ser arte ou não. Ainda não é considerado, o videogame ainda é considerado como uma expressão artística, mas ainda não é, tipo, considerado uma grande arte como cinema, teatro e literatura. Mas eu acho que tá caminhando cada vez mais pra isso acontecer, porque você tem grandes artistas trabalhando em grandes jogos, e você tem uma expressão também da pessoa ali naqueles jogos, uma mensagem que os caras querem passar. Realmente, tipo, depois de toda essa pesquisa que foi feita nos anos 70, depois que os jogos começaram a ser lançados, a indústria só deslanchou e só tende a crescer cada vez mais, com esportes e todas essas paradas que a gente vê hoje em dia. Mas você sabia que a indústria de games quase sumiu no final da década de 80 e no começo dos anos 90? Porque teve uma sequência de jogos muito merda. Pois é, velho. Bom, isso é um tema para um outro vídeo, eu vou chamar um dos meninos aqui para falar para vocês. E essa foi a nossa primeira curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um feedback aqui nos comentários, falar o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode trazer e qual curiosidade vocês têm vontade de descobrir. Muito obrigado a todo mundo, não esquece de se inscrever no canal e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.